Time Map Java nasceu de uma necessidade que o Departamento de Arqueologia da Universidade de Sydney teve para desenvolver animações sobre determinados dados com referência geográfica. Deste modo, pode afirmar-se que o programa em causa foi primariamente construído para desenvolver cartografia animada. Portanto, esta é a essência do Time Map Java. E neste capítulo vou mostrar todos os tipos de animação que o programa proporciona aos utilizadores. A primeira forma consiste na animação de uma coluna ou campo com datas. E como é possível concretizar isto? Vejamos o exemplo. Nesta composição cartográfica, disponho de uma camada que representa as cidades de um determinado distrito de Portugal. E tal como se pode ver no quadro de dados, cada uma delas foi elevada a esta categoria em datas diferentes. O que pretendo agora é criar uma animação onde os pontos que representam as cidades me deem uma sensação temporal relacionada com a sua data de elevação à cidade. Então, a primeira coisa a fazer é exportar esta camada para o formato Shapefile. Depois, no Time Map, onde já tenho preparado um map space específico para realizar a demonstração, importo a Shapefile. Os procedimentos são similares ao que já foi demonstrado em capítulos anteriores, com exceção em Fields Rules. Aqui, onde diz Time Varying, devo mudar para Unique Date. E a seguir, em Field Containing Data, vou indicar o campo onde se encontram as datas de fundação das cidades. A seguir, avanço até ao final do processo de importação da camada. Agora, posso abrir o Map Viewer para ver o resultado. Em determinadas circunstâncias, é possível que a esta altura o programa questione se pretende tornar visível a barra Time. Se isso acontecer, deve confirmar. Vou só acertar a imagem no monitor e reparem nas diferenças que existem na interface gráfica relativamente ao exemplo para o Atlas de Angola. Ou seja, agora existe na parte inferior a barra Time e na de comandos há o botão Display Animation Controls. E clicando neste botão, tenho acesso à caixa
Time Animation, onde posso controlar determinados parâmetros da animação. Por exemplo, os comandos Start e End, que determinam as datas onde a sequência deve iniciar e terminar. Por exemplo, se colocar aqui 1850 e a seguir clicar no botão que faz correr a animação, esta tem início naquela data. Vou arrastar a caixa mais para aqui e agora reparem no que está a acontecer aos pontos que representam as cidades. Em Current Start, posso controlar a data em que vai a animação e até posso verificar que quando chegou a 1860 apareceu no mapa a primeira cidade a ser elevada a esta categoria. E agora a animação continua o seu curso. No entanto, há dois problemas. Em primeiro, a animação está muito lenta. E em segundo, a cidade apareceu, mas logo de seguida desapareceu. Não é o que pretendo e tenho de retificar isto. Vejamos os restantes comandos da caixa para ver onde é possível corrigir os problemas observados. Assim, o Time Span controla a dimensão do span que corre na barra do tempo. O Step permite configurar a velocidade da animação. Por exemplo, se esta corre de ano a ano, ou de 5 em 5, ou de 10 em 10 anos. Vou então colocar aqui 5 anos. O Bound norteia o funcionamento da span, com a devida consequência na animação. Vou tentar uma das opções para ver o efeito. Assim, escolho End. Agora, faço correr de novo a animação e observem duas coisas: a maior velocidade e o comportamento das cidades, que aparecem e ficam visíveis. Reparem agora no comportamento do span. Um dos polos fica fixo no início da sequência e o outro vai correndo até ao final da barra. Agora vou parar a animação para mostrar os comandos que se encontram na barra Time e que permitem controlar o span. Assim, se clicar neste botão, consigo ver toda a sequência temporal que está definida em Start e End. Estes botões permitem ver em pormenor o início e o final da sequência. Os que se encontram aqui permitem ampliar ou reduzir a dimensão da escala temporal da barra. E para terminar, quero mostrar que é possível, por arrasto, fazer mover o span e desta forma controlar manualmente a animação. Por último, se pretender enviar
esta animação a alguém, só tenho de publicar a mesma em formato HTML. E reparem, agora, já no web browser, tenho exatamente os mesmos comandos que no Map Viewer, o que significa que a partir deste formato qualquer pessoa consegue visualizar a animação. Para terminar, também quero referir que é possível converter o que estamos a ver para formato Flash. Para isso, basta clicar no botão SWF e estarmos registados na Time Map Clearinghouse. A forma seguinte consiste na construção de uma animação tendo por base uma sequência de colunas ou campos com datas, onde, por exemplo, uma das colunas representa o início e a outra o final da ocorrência de um determinado fenómeno. A representação da evolução de um império é o caso mais típico que aqui se encaixa nesta forma de animação. Para ilustrar a demonstração, vou usar um caso fictício relativo a um período de invasões ocorridas por seres exteriores ao nosso planeta. Assim, a primeira coisa a fazer é importar a shapefile. E vocês já conhecem os procedimentos. Quando chego à pasta Field Roles, em Time Varying, tenho de selecionar Unique Range. E assim, em Lower e Upper Limit of Date, indico os campos onde o fenómeno tem início e tem o seu fim. O resto da importação da shapefile é igual ao que já viram anteriormente. A seguir, para melhor distinguir cada um dos objetos, vou atribuir uma cor a cada um deles. E para isso, vou usar o comando add_renderer. Assim que terminar a configuração, vou abrir o Map Viewer para verem o resultado. Ora, agora abro a caixa Time Animation e vou parametrizar a animação e mando correr a mesma. Como cada objeto tem uma data de início e outra de final da ocorrência, vocês vão observar cada um deles a aparecer e a desaparecer em função das datas que lhe estão atribuídas.
podendo até, em alguns casos, sobreporem-se. Vou só deixar correr a animação até final para vocês poderem ver o efeito. A última forma consiste na animação de sequências de dados, onde cada uma delas tem uma referência temporal. O que quer dizer com isto? Por exemplo, se tiver a densidade populacional de uma determinada área para 5 datas diferentes, posso construir uma animação que me vai dar uma evolução temporal do fenómeno. Vou passar a demonstrar. Agora, a primeira coisa a fazer é exportar este ficheiro para o formato Shapefile. Já no TimeMap Java, procedo à importação da mesma shapefile. A metodologia é a mesma, só que agora, em Time Varying, tenho de colocar No Data Field. Avanço até terminar a tarefa de importação. A seguir, replico a camada até ter 5, ou seja, uma para cada ano. Depois, para cada uma delas, construo um mapa. Para isso, abro a pasta Symbology e uso o comando Graduate Unique que se encontra em Add Renderer. Agora,
Preencho os parâmetros que desejo na caixa Classification. Confirmo e depois introduzo os limites das classes que pretendo. Atribuo o título à legenda e depois escolho uma das sequências de cores. Para terminar, entro na pasta Behavior e ativo o comando para expandir a legenda quando abrir a camada no Map Viewer. Agora, vou fazer exatamente o mesmo para todas as outras camadas, atribuindo os mesmos parâmetros, incluindo os limites de classes. Tudo tem de ficar igual. Com a tarefa concluída, entro em Layer Control e disponho as camadas de forma a ficar a relativa à data mais antiga por cima e a da data mais recente por baixo. Depois, abro a pasta Time Limits e aqui vou dispor a barra de cada camada de forma a ocupar a década correspondente. Por exemplo, a barra da densidade da população de 1960, vou posicioná-la entre os anos de 60 e 70. Depois, a barra da densidade de 1970 entre os anos de 70 e 81. E assim sucessivamente até à última camada. Se repararem, assim que clico numa das barras, ela é automaticamente adicionada ao temporizador. Depois de tudo devidamente configurado, clico em Apply e abro o Map Viewer. Ativo a caixa Time Animation, na qual atribuo os parâmetros pretendidos. A seguir, mando correr a animação. Agora estejam atentos a Current Start e à mudança de cores nos municípios. Aqui está a primeira evolução. Segue-se a segunda.
depois a terceira e assim sucessivamente. Portanto, estas são as formas possíveis que permitem criar animações no Time Map Java. E para concluir esta aprendizagem, apenas quero referir que o aqui ensinado foram os rudimentos necessários para vocês obterem conhecimentos de forma a rapidamente retirarem resultados do Time Map Java. Existem outras potencialidades no programa, mas a partir daqui devem ser vocês a explorá-las.